sou Beatriz Batista. O tema do Gotas de Conhecimento de hoje é ser grato, como conseguir. O tema gratidão faz referência ao primeiro aniversário do Ministério Cristão Gileade. Só tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre terra e céus. Só tu és Deus, tu és o maior. A gratidão é comumente reconhecida como a mãe de todas as virtudes, porque se entende que a partir da gratidão podemos gerar todas as outras virtudes. Uma pessoa que é grata é mais feliz, uma pessoa grata é generosa, é perdoadora, é próspera, uma pessoa grata, ela é otimista. Ela compreende que, se não saiu como planejado, se ainda não aconteceu, ela opta por continuar acreditando. Uma pessoa grata, ela é satisfeita. Por que deveríamos, então, naturalmente expressar gratidão? Veja, porque Ele nos predestinou para sermos seus filhos, porque Ele enviou seu único filho para morrer em nosso lugar, porque por sua morte e ressurreição, Ele nos reconciliou, Ele nos resgatou para a vida eterna, porque Ele habita, porque Ele vive em nós, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, porque Ele nos fez a promessa de que jamais nos deixaria, de que estaria conosco até a consumação dos séculos. Para os cristãos, cônscios de todas as promessas, de todos os feitos do Senhor para conosco, deveria ser natural que nós fôssemos gratos. No entanto, a gratidão não é uma virtude espontânea que rege e orienta o nosso comportamento. Vejamos o texto de Lucas 17, 11 e 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão, apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando percebeu que havia sido curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus então perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levanta-te, vá, a sua fé te salvou. Se imaginarmos que a lepra segregava todos que a possuíam e que os obrigava a viver completamente separados, distante dos seus familiares e de todos os seus entes queridos, que o seu corpo era coberto de feridas mal cheirosas, purulentas, e que a pessoa era considerada imunda, certamente, depois de ser curado, deveria haver ali um reconhecimento, um sentimento de grande gratidão. No entanto, apenas um estrangeiro voltou, apenas aquele que não conhecia nada sobre o Senhor, que não sabia das suas promessas, nem do seu grande amor por nós. Reparemos que a falta de gratidão causa estranheza em Jesus. Quando ele certamente sabia onde estavam os outros 9, ainda assim ele verbaliza: Não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, aquele que não me conhece? Se tomarmos como referência esta proporção, podemos afirmar que apenas 10% de nós é grato. Os outros 90% não o são. Ora, Jesus, ele não precisa de nada que façamos, mas certamente ele se agradaria se todos voltassem para agradecer.
O Senhor, Ele nos resgatou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Isso não é apenas uma mudança de território, mas uma mudança de autoridade. Agora estamos todos sob o domínio de seu Filho Jesus Cristo. Naquele reino, o idioma predominante é a murmuração, que na sua essência, no seu cerne, significa que eu posso fazer melhor. No seu lugar, eu faria diferente. Neste reino, o reino da luz, sob o domínio de Jesus, o idioma predominante precisa ser: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. 1 Tessalonicenses 5,18. Vejamos que até mesmo Jesus Cristo cumpriu esta ordem em todas as situações. Aqui temos alguns exemplos que antecediam a realização de grandes milagres. Vejamos então o que ele fazia. Na multiplicação dos pães, Jesus tomou os pães, ele deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. João 6,11. A ressurreição de Lázaro. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. João 11, 41, 43. Na última ceia, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e novamente ele deu graças e o ofereceu a seus discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Mateus 26, 26. Em todas essas situações, o próprio Jesus dá graças, expressando a sua gratidão ao Pai. Se o próprio Rei soberano, por quem e para quem todas as coisas foram feitas, expressa gratidão ao Pai, como poderíamos nós fazer diferente? Nós não precisamos esperar grandes feitos, não precisamos aguardar que coisas extraordinárias nos aconteçam para expressar a nossa gratidão. Podemos ser gratos nas pequenas coisas. Podemos ser gratos pelo simples fato de termos acordado hoje, pois se formos fiéis no pouco, Ele nos confiará mais. Em Mateus 25, 29 diz: Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ser grato, então, é reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo vem dele, que não é por nós, não é pelo tamanho da nossa inteligência, pelo nosso salário, pelas nossas capacidades, mas por ele, dele, para a glória do seu santo nome. Em Filipenses 4, 6 está escrito: Não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo faça conhecer, pela oração e súplica e com ações de graças, as vossas petições diante do Senhor. Mas por que o Senhor, Ele nos daria mais? Por que Ele responderia as nossas orações? E por que Ele teria prazer em nos abençoar, se o que faremos em seguida é apenas nos queixar? O nosso coração precisa mudar. Tudo o que fizermos, que o façamos sem murmuração, censuras ou queixas contra Deus, para que venhamos a ser puros, irrepreensíveis e sinceros, inocentes, não contaminados. Filipenses 2, 14. Dar graça, então, pode ser uma arma tão poderosa, mas tão poderosa e eficaz quanto grandes exércitos e equipamentos de guerra. Ouçamos o relato em 2 Crônicas, capítulos 20, onde o rei Josafá tem vitória sobre Moabe e Amon. Segundo a Bíblia, Josafá foi um rei que andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles, e fez o que o Senhor aprova. Bem próximo ao fim do seu reinado, os moabitas, amonitas e edonitas se uniram para invadir Judá, e mandaram avisar a Josafá que um grande exército viria contra ele, com a intenção de deixá-lo amedrontado. E foi o que aconteceu. A palavra diz que Josafá sentiu medo, mas ele buscou ao Senhor. Ele proclamou um grande jejum e oração, mas ele também nomeou homens para
cantar louvores ao Senhor, indo à frente do exército. E o cântico dizia: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Enquanto eles cantavam, o Senhor preparou emboscada contra os seus inimigos, de modo que destruíram-se uns aos outros. E o único trabalho que Josafá teve, junto aos seus soldados, foi de recolher os despojos, que eram tanto que passaram ali 3 dias recolhendo, porque havia mais do que a sua capacidade de levá-los. Tão poderosa é a arma de dar graça, de glorificar, de bendizer ao Senhor. O Senhor deseja que tenhamos um coração grato, que o reconheçamos em todas as situações, em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Dar graças, então, é o resultado e uma evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma pessoa agradecida tem a sua vida marcada pela gratidão. Se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mesmo quando estivermos apenas nos apresentando ao Senhor, lá na nossa intimidade, no secreto, a palavra nos orienta que nós devemos buscar a face do Senhor com ação de graças. No Salmos 95, 2, 3 diz: vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, é o grande Rei acima de todos. É assim que o Senhor quer que nos apresentemos a Ele, que busquemos a sua face com um coração cheio de gratidão. Mas como podemos expressar gratidão se este parece ser um comportamento contrário à nossa natureza? Bem, com esforço e diligência. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. No Salmo 103, Davi está de propósito exortando a sua alma, ele está advertindo a sua alma a bendizer ao Senhor com tudo que há nele, com toda a sua expressão de gratidão, e a não se esquecer de nenhum de seus benefícios. Paulo nos lembra a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 5,18, quando ele diz: bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Isso significa que, se não nos dispusermos proposital e intencionalmente a nos lembrar e agradecer, bendizer repetidas vezes, temos a tendência de rapidamente nos esquecer. Em Filipenses 4, 11 e 13, Paulo declara que aprendeu a viver contente. Ora, se estar contente é algo que eu preciso aprender, significa que não é algo espontâneo, natural, e que é preciso uma ação nossa, uma ação racional, uma atitude que me direcione à gratidão. Mas há uma diferença entre gratidão, entre ser grato e dizermos muito obrigada. O ato de expressar um muito obrigada, ele é mais uma polidez, uma expressão de educação, faz parte de um contrato social, uma retribuição a algo que alguém tenha feito por nós e que, portanto, merece esse muito obrigado. Por exemplo, quando solicitamos a contratação de um serviço e o prestador cumpre o prazo, nós lhe retribuímos dizendo muito obrigada. Nesse caso, o que fazemos é uma retribuição por algo que alguém fez por merecer. Gratidão vai além do gesto meramente social. A palavra gratidão vem do latim gratus, que por sua vez oriunda da palavra gratia, gratias, que literalmente significa graça. E o que é a graça? Na linguagem bíblica, a graça é uma bondade, um favor imerecido que nós recebemos. Graça é aquilo que o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário proporcionou a mim e a você, sem que mereçamos ou que tenhamos qualquer condição de retribuição. A gratidão nem sempre é sinônimo de alegria. Eu posso estar grato com lágrimas nos olhos. Não nos tornamos, por conta disso, alienados ou indiferentes à dor ou ao sofrimento, mas passamos por tudo isso confiantes de que isso passará. Hoje, trazemos à memória todo o processo de construção do nosso ministério e damos graças e somos gratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito,
Somos gratos pela vida de todos os pastores e de cada membro que compõe esta grande família cristã. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, que esta não seja apenas mais uma mensagem sobre ser grato, mas que o nosso coração transborde de gratidão, de ações de graças a Ti, e que isto de fato mude o meu estilo de vida, o seu estilo de vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.